Vocês se perguntarão, Gimito, o que é PDVSA? Y ahora esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Han comenzado a pasar la línea. Offside. Hoje me encontro no estado Monaga, especificamente na PDVSA. Vocês se perguntarão, Gimito, o que é PDVSA? PDVSA é a empresa venezuelana petroleira. Ela é responsável pelas exportações para outros países, já seja Estados Unidos, Rússia ou China. Vou estar explicando para vocês neste vídeo o que faz PDVSA na Venezuela. O que tem de trás da caída de exportações na Venezuela. Como é que era a petroleira venezuelana antes da chegada do chavismo ao poder. Em uma entrevista coincidida para um grupo de periodistas estatais na reeleição em 2012, o presidente que estava atualmente, que era Hugo Chávez, falou que em 2019 o país ia estar produzindo 6 milhões de barris de petróleo por dia. Essa data já passou, não somente uma fração do que avisavam, senão que vem sofrendo um processo de contração incessante. De acordo com a informação da OPEP, em setembro, a extração de crudo da Venezuela se ubicava no julho do ano passado em uns 742 mil barris a diário, e pouco mais de um terço da correspondente a 2017, 1.900.000 barris a diário. A redução ha sido mais notável nas exportações. De cada 10 dólares que entravam no país, Venezuela ficava com 9. A venda do petróleo venezuelano caíram em setembro do ano passado em 495 mil barris a diário. Isso implica um grande retrocesso para o país. Até nos anos 1950, que teve uma grande caída com 482 mil barris a diário. A caída da produção da PDVSA não é uma boa notícia para a Venezuela. Um país que obtém do petróleo o 96% das divisas com que paga importações de muitos dos bens que consome a diário, incluindo a grande quantidade de alimentos. A situação se vê mais grave quando nós percebemos, quando se considera que uma parte dessa produção deve destinar-se no mercado interno e a outra parte se envia para a China e Rússia para o pago de deudas. Tem um cara que se chama Carlos Mendoza, que ele é um experto universitário de petróleo daqui da Venezuela, e ele estima que para o mercado interno deve se estar consumindo uns 300 mil barris, mas também ele destaca que é difícil saber com precisão devido à opacidade da informação oficial. Uma situação que também dificulta conhecer quanto que recebe em Pequim e Moscou. O que se sabe que o grosso que recebe PDVSA por venda de petróleo procede às suas exportações aos Estados Unidos. Essas passaram de 1.700.000 barris ao dia em 1998 a uns 610 mil barris em 2017, segundo os dados da Agência da Informação Energética. Aunque a OEA não tem publicado as cifras finais da Venezuela com os Estados Unidos, se ubicaram em torno de 500 mil barris a dia. Essa é uma cifra de 2017. Essa caída da produção da PDVSA tem caído. Durante os 20 anos, a empresa tem anunciado numerosos planos de incrementá-la, inclusive até 5 milhões de barris por dia de petróleo. E para complicar mais algumas coisas, a PDVSA foi sancionada pelo governo dos Estados Unidos, que congelou seus ativos, incluindo o Cisgo, uma filial que trabalhava nesse país. As medidas foram tomadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele fez para pressionar o presidente daqui da Venezuela, que é o Nicolás Maduro. A oposição acusa Maduro de usurpar o poder e juramentou o presidente Juan Guaidó para que encabece o governo de transições encarregado pelas eleições. Washington entendeu rapidamente e deu o reconhecimento para o presidente Juan Guaidó. E também foram vários países daqui da América Latina que também deram reconhecimento, por exceção de México, que ele não reconheceu. Então Maduro rompeu relações diplomáticas que tinha com os Estados Unidos. E a Rússia denunciou a juramentação de Guaidó. Ele foi uma batalha entre eles dois, como intento de estado de golpe para o país, que tinha uma respaldação da Casa Blanca. As sanções também afetam a venda de crudos da Venezuela, pois o governo de Trump estabeleceu que o dinheiro das operações será depositado a um fideicomisso, que se pondrá na disposição do Guaidó. Se prevê que as medidas afetem fortemente a PDVSA, cujo estado atual, pelas palavras do Mendoza, é mais que lamentável. Seus campos convencionais não têm sido mantidos e estão no declínio. Sua produção está caindo. Não temos o recurso para incentivar uma maior produção de faja.
Isso falou o economista. Mas como que era a petroleira venezuelana antes da chegada do poder do chavismo? A PDVSA era considerada uma anomalia, porque era uma empresa estatal bem administrada. Tinha metas ambiciosas e estava internacionalizada. A estatal venezuelana iniciou operações em janeiro de 1976, tras a nacionalização do petróleo, como um conglomerado que abarcava as distintas empresas estrangeiras estatais, cujas estruturas se mantiveram e também foram se fusionando, que só finais de 1997 terminou com a conformação de uma única empresa. As novas companhias manteram a mesma forma de operações interna, assim como o mesmo sistema de balanço e controle, o que o levou ao que a grande maioria do personal em todos os níveis era venezuelano. PDVSA operava nos grandes estandartes e práticas dos grandes transnacionais do petróleo. Seus trabalhadores obtinham vários salários, tipo, no nível, ele era um dos maiores níveis da Venezuela, e eram sujeitos e exigentes no processo da evolução para o poder ascender na escala hierárquica, conformado com um sistema que eles mesmos dominavam com orgulho e certa pretensão de meritocracia. E em termos financeiros, o Estado permitiu que a PDVSA continue com seus ingressos. E nos anos seguintes, a nacionalização petroleira venezuelana se internacionalizou, adquirindo refinarias em Alemanha, Reino Unido, Suécia e Bélgica. Logo comprou Cisco, comprou primeiro 50% das ações e anos mais tarde comprou o resto, melhorando cada vez sua posição no mercado dos Estados Unidos. Venezuela terminou com 8 grandes refinarias nos Estados Unidos, com participação em oleodutos que atravessam esse país, 36 terminais e 15.750 estações de gasolinas abandeiradas com a marca de Cisco. Isso nos permitiu controlar 10% do mercado da gasolina mais grande do mundo. Éramos capazes de levar o petróleo venezuelano desde nosso subsuelo até o tanque da gasolina dos automóveis dos Estados Unidos, passando todo o tempo por instalações venezuelanas, poços, oleodutos, refinarias, tanqueiros, terminais e estações de serviço. Tudo, mas tudo era venezuelano. Essas compras obedeciam o quê? Tras a nacionalização do petróleo aqui na Venezuela, já não contava com suficientes refinarias capazes para processar seu crudo, que tem uma grande carga de açufre e muitos resíduos metálicos. A PDVSA decidiu buscar seu mesmo mercado. Ela fez com condições razoáveis e com muitas dessas instalações no mundo já se haviam ficado sem crudo que processar pelos conflitos do Médio Oriente. Para 1998, a empresa estava imersa num processo conhecido como apertura petroleira, mediante o qual buscava aumentar a produção até os 5 milhões de barris diários, através de um esquema de ganâncias compartilhadas com companhias privadas. Eles tinham a noção que a PDVSA tinha que se converter em uma empresa do primeiro mundo, mas lamentavelmente estava em um país do terceiro mundo. Atuavam como se fosse uma empresa privada, o que discutia ao Estado a propriedade da renta. Os olhos da PDVSA são da nação, e ela que decide se reinvertir no petróleo ou construir avenidas ou qualquer outra coisa. Não pode ser a PDVSA que decida comprar uma refinaria na Alemanha ou nos Estados Unidos. Isso tem que ver com o ato de que a explotação petroleira se realiza em campos fechados, uma herança da transnacionais, no que eles viviam e trabalhavam seus empregados com um nível de vida superior do que as comunidades locais. Quando Chávez chegou no poder em 1999, já chegou com aquele clima, já chegou tendo fricções com a gerência da empresa de PDVSA, que os levaram a um grande choque em 2002. Em fevereiro desse ano, o mandatário nombrou como presidente da empresa Gastón Parra, um economista da esquerda especializado em petróleo, mas era visto como um outsider, ou seja, fora de jogo. A gerência também protestou por outros nombramentos de outros diretivos, que consideravam que haviam sido designados não pelos seus méritos, mas senão pela simpatia com o governo desse ano. E no 7 de abril, uma das aparições na televisão do Chávez, ele despediu a 7 dos funcionários bem importantes da PDVSA. Ele estava fazendo com pito, com o silvado, ele estava silvando e falava fora! Olha como ele falava isso. Y ahora esa élite de PDVSA ha pasado la línea.
han comenzado a pasar la línea. Offside. Além disso, ele ameaçou no resto dos outros gerentes. Alertou a chamada nómina maior. Eu não tenho problema de raspar-los a toditos eles. Em reação, os trabalhadores da PDVSA organizaram mobilizações, incluindo a de 11 de abril deste ano, que culminou com um breve derrocamento de Chaves, que durou menos de 48 horas. Chaves e PDVSA voltariam a chocar nesse ano, quando a maioria dos trabalhadores da empresa participaram em um paro que se estendeu até janeiro de 2013 e terminou com o despido de uns 20 mil dos 35 mil empregados que tinha a companhia. Estes episódios trariam consequências duradouras e seriam uma das causas da caída da produção, a qual desde então nunca voltou a alcançar os 3 milhões de barris de petróleo por dia. Isso não trouxe consequência nesse tempo, devido a que nessa época começaram a dar frutos às associações estratégicas da faixa do Orinoco com as empresas estrangeiras, que compensaram a pérdida da produção da petroleira venezuelana. Outras medidas que contribuíram ao declive da PDVSA foram a nacionalização de empresas contratistas de serviços. PDVSA incrivelmente se converteu em uma construtora de casas, em repartidoras de alimentos, era um instrumento para o governo e perdeu seu norte, que é explotar o recurso. Graças ao auge os preços do petróleo que se viveu até 2014, os efeitos negativos dessas medidas não era evidente para a população. Os recursos da PDVSA também foram destinados na chamada petrodiplomácia, mediante a qual o governo de Chaves usou recursos dos petróleos para forjar alianças, vendendo petróleo em condições preferenciais, ou assinando projetos conjuntos com numerosos países da região. Em janeiro de 2018, o fiscal-geral da República, Tarek William Saab, anunciou que solicitaria a Interpol pela detenção do ex-presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por os delitos de peculado doloso, enriquecimento ilícito e legitimação de capitais. Ramírez, quem rechaça essas acusações, foi durante o governo de Hugo Chávez ministro do petróleo por 12 anos e presidente da PDVSA por 10 anos, que a frase dele era: PDVSA é vermelha, 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 em alusão ao compromisso da empresa com o projeto político socialista do Chávez. E isso ficou incorporado ao léxico popular do venezuelano para identificar aos afectos do chavismo. Aunque o governo estadunidense não previu expressamente a compra de petróleo procedente de Venezuela, o recurso que se derivem dessas vendas deverão ir a um fideicomisso do que poderá disponer um governo venezuelano distinto ao do Maduro. Fiz umas investigações e encontrei um norte-americano que falou que é um embargo petroleiro de fato. As sanções proíbem transações comerciais diretas ou indiretas com o PDVSA, porque estabelece o requisito vão para uma conta sem acesso para o Maduro. Além disso, Venezuela está em uma lista negra dos Estados Unidos, que eles vão evitar fazer negócios com a firma dos bancos internacionais, evitarão participar nas transações. Isso complica as coisas para compradores substitutos ou interessados em adquirir um preço menor, e assim ficou inestável o PDVSA e o petróleo da Venezuela. Na verdade, diga-me nos comentários o que você achou deste vídeo. Diga nos comentários se você entendeu um pouco da história da PDVSA, do petróleo da Venezuela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê em outro vídeo. Muito obrigado, meus aventureiros. Valeu!